Senhor, eu amo a Ti, e não há ninguém como Tu. Olá, bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje a gente mergulha no Cântico dos Cânticos, olhando pela ótica de uns ministros, especificamente das mensagens 7, 8 e 9 deles. O foco é essa jornada da vida com Cristo, sabe? E como isso leva à edificação coletiva da igreja. E tem um ponto-chave, né? Que talvez desafie um pouco o comum. Eles distinguem muito Cristo como pessoa viva, real e não só uma religião organizada. Vamos tentar desempacotar isso? Essa abordagem é fascinante porque ela realmente muda o foco, né? Tira daquela coisa só de doutrina, de regras e coloca na experiência, na vivência com a pessoa de Jesus. Uma relação que transforma, que permeia tudo, é mais que seguir rituais, sabe? Sim, faz toda a diferença pensar nele assim. Como alguém presente, interagindo. Os ministros até argumentam que a própria Bíblia, se a gente usa só para montar uma estrutura religiosa, ela perde o propósito central dela. Exatamente. Pega, por exemplo, a santificação. Não é vista como uma meta que a gente alcança sozinho, com esforço. É Cristo mesmo vivendo em nós. É a expressão dele. Ter Cristo vivo é ter a essência. Mesmo sem ter todo o conhecimento doutrinário na ponta da língua, entende. A restauração que eles apontam que o Senhor busca hoje é essa. Ele como pessoa viva no centro de tudo. Não formas religiosas. Certo. E como essa relação viva começa na prática? A exposição deles detalha um processo, né? Que acontece por dentro. Começa com um apreço, um valor muito grande pelo Senhor. Ele é comparado a um saquel de mirra, algo íntimo, precioso. E também a um cacho de flores de hiena, que fala da beleza dele, que atrai a gente. Isso. E esse apreço leva naturalmente ao desfrute. Aí vem outras figuras, a macieira, um lugar de descanso, de sustento nele. E também a casa do vinho, que representa a alegria, o gozo no Senhor. Essa dinâmica do desfrute parece central. Como funciona essa obra permeadora que eles mencionam? É crucial. Desfrutar do Senhor é como se alimentar dele. É assimilar ele espiritualmente. E essa alimentação vai transformando, primeiro a emoção, sabe? Aquele amor inicial. Depois, alcança a mente. Os conceitos vão sendo renovados pela doçura da palavra dele, da pessoa dele. E, por fim, a vontade, que é a parte mais, digamos, resistente da alma. Ela é subjugada. Mas não por força, e sim por se alimentar dele continuamente. É uma transformação bem profunda mesmo. Mas essa jornada não termina só no indivíduo, certo? Os ministros usam outras figuras para mostrar a progressão. Tem aquela da égua nos carros de Faraó. O que seria isso? Essa figura representa o estado mais natural da pessoa. A força dela, mas ainda ligada ao mundo, ao sistema de Faraó, né? Entendi. E depois disso, a pessoa avança, aí surgem o palanquinho e a coroa. O que indicam? Cristo reinar na vida da pessoa. E a coroa manifesta a glória dele através dessa vida madura. Pode até parecer o ponto máximo, né? O auge. Parece mesmo. Mas aí vem um ponto muito importante nessa leitura. Essa maturidade individual, o palanquinho, a coroa, não é o destino final. A trajetória continua. Vai para o coletivo. Então o individual é um degrau para algo maior. Exatamente. A pessoa madura se torna parte de algo maior. Primeiro, um jardim fechado, cultivado não para si, mas para a satisfação do Senhor. Nesse jardim se produz especiarias, que representam os diferentes atributos de Cristo expressos coletivamente. O crescimento individual serve à edificação do grupo. E o estágio final, a consumação, é a cidade, a Nova Jerusalém, que simboliza essa edificação corporativa, o propósito eterno de Deus que a gente vê lá de Gênesis até Apocalipse. Interessante. Mas mesmo nesse estágio avançado do palanque, a exposição fala que a pessoa ainda percebe umas sombras e sente a necessidade de ir ao Monte da Mirra, ao outeiro do incenso. O que seria isso? Isso significa buscar uma experiência mais profunda.
mas contínua da morte e ressurreição de Cristo. Morrer para o eu, sabe? E viver pela vida dele. É permanecer nessa experiência de morte e ressurreição que, segundo os ministros, introduz a pessoa no edifício de Deus. Assim ela se torna parte funcional do jardim e, por fim, da cidade. E essa cidade não é só um lugar para morar. É descrita como formidável, como um exército com bandeiras, pronta para a batalha espiritual contra o inimigo de Deus. A edificação e a guerra andam juntas. Nossa, essa imagem do exército é forte. E isso se conecta com a ideia de que hoje falta algo nessa área, segundo os ministros, uma carência. Sim, eles apontam que essa realização prática da edificação coletiva é algo que ainda falta muito. É uma carência grande. Por isso eles concluem que a restauração que Deus está fazendo hoje foca exatamente nisso, em vida e edificação. O chamado principal não seria tanto para a gente fazer coisas para Deus, mas para sermos feitura sua, a obra dele, como Paulo diz em Efésios 2:10. Permitir que ele trabalhe em nós, juntos, até que a gente forme essa cidade-exército. Entendi. Então, resumindo um pouco, a visão apresentada é uma jornada. Começa no encontro pessoal com Cristo vivo, deixando para trás a mera religiosidade. Passa por uma transformação interna profunda, por se alimentar dele, por assimilá-lo, e o ponto culminante não é a perfeição individual isolada, mas a construção de um corpo coletivo, um jardim para o prazer de Deus e uma cidade-exército para a expressão dele e para o confronto com o inimigo. É uma trajetória de vida que leva à edificação. Exato. E isso tudo, deixa a gente com uma reflexão, eu acho, importante. Se a igreja é vista desse jeito, como um organismo vivo que está sendo edificado coletivamente, sendo ao mesmo tempo um jardim para Deus e um exército pronto, como é que essa perspectiva impacta a nossa prática da fé hoje? A nossa comunhão? O que significa na vida real ser feitura de Deus nesse sentido coletivo, final, enquanto a gente espera a volta dele? Fica a reflexão.